Olá, nós somos estudantes do Bacharelado de Ciência e Tecnologia da UFABC e antes de falar sobre o nosso trabalho, temos uma pergunta importante para fazer. Quando você vai lavar a louça, você coloca muito ou pouco detergente? E a água, é em muita ou pouca quantidade? Alguns falam que usar pouco não é suficiente e não passa a sensação de limpeza, mas isso é ou não é verdade? Então, bora lá pro laboratório descobrir. Vem com a gente. Mas como saber qual quantidade de detergente contribui mais para a retirada da sujeira? Bom, existe uma coisa chamada tensão superficial, que está diretamente relacionada à remoção de gordura ou sujidades. Você deve estar se perguntando, o que é a tensão superficial? A tensão superficial é um efeito físico que faz com que a camada superficial de um líquido se comporte como uma membrana elástica. A coesão entre as moléculas faz com que uma molécula se atraia pela outra, deixando-as mais próximas. Se ainda não entendeu, vamos lá. Observe essa bexiga. Seu comportamento se assemelha à ação da tensão superficial em uma gota, como se ela retesse o líquido até que a força-peso se iguale à força da tensão superficial que sustenta a gota e assim ela se desprende da torneira ou do tubo. É nisso que nosso experimento se concentra, analisar o comportamento da tensão superficial em diferentes concentrações de detergente. Essa tabela mostra as medidas que as nossas amostras terão. Primeiro, temos que ambientalizar nossos instrumentos. Para isso, utilizamos a água destilada. Agora, vamos pegar a quantidade necessária de detergente para fazer as soluções com a ajuda de uma micropipeta. A micropipeta é um equipamento usado para medir líquidos com precisão e podemos medir volumes realmente pequenos, como 0,1 ml ou até mesmo 0,01 ml. Colocamos o detergente no becker com água e misturamos. Adicionamos esse líquido na bureta. A bureta é esse equipamento usado para termos uma medida precisa do volume de líquidos. No nosso experimento, vamos usar para determinar o volume da gota. Com o auxílio de um becker, coletamos 10 gotas da bureta. 10 gotas, pois, para medir o valor de uma única gota de maneira mais fácil, vamos dividir o valor que conseguimos por 10, tendo assim o valor de uma gota. Levamos as gotas para a balança analítica, que tem um grau de precisão maior que uma balança tradicional. Anotamos os resultados do peso da gota e refazemos esse processo várias vezes para reduzir a margem de erros. Passamos os dados para uma planilha e colocamos a fórmula para calcular a tensão superficial. Para calcular o valor da tensão superficial, usaremos a lei de Tate, na qual γ representa a tensão superficial, m a massa da gota, g a gravidade, f é chamado de coeficiente de contração e pode ser obtido experimentalmente. Aqui utilizamos ele como 0,6 e r é o raio da ponta da bureta que retiramos a gota. Mas dado que nossas soluções se encontram em temperatura ambiente, podemos utilizar a forma simplificada da fórmula, isso é, a massa de uma gota de água a 20 graus Celsius dividido pela massa de uma gota da mistura analisada é diretamente proporcional à tensão superficial da gota da água a 20 graus Celsius, sobre a tensão superficial da gota da amostra. Note que usamos x graus, isto porque podemos usar temperaturas maiores ou menores que 20 graus, mas não muito diferentes. Nosso experimento, como as temperaturas são as mesmas, utilizamos a fórmula massa da água destilada dividido por massa da solução igual a tensão superficial da água dividido pela tensão superficial da solução. Com esses valores, geramos um gráfico cujo eixo x se trata do log da concentração de detergente na solução em porcentagem e o eixo y é a tensão superficial em milNewton por metro. Ao observar o gráfico, podemos inferir que a tensão superficial diminui bruscamente entre 0,0001% e 0,01% de concentração de detergente na mistura e atinge um efeito piso, ou seja, o efeito causado com 0,01% se assemelha ao de 0,1% e até mesmo ao de 1% da escala logarítmica representada pelo nosso gráfico. Conclusão: uma gota de detergente pode ter um efeito na tensão superficial muito próximo ao de grandes quantidades. No entanto, não podemos falar ao certo que é mais eficaz na limpeza, tendo em vista outros fatores relevantes, tais como a viscosidade. Na próxima vez que você for lavar a louça, pense sobre a ciência que há por trás de tudo isso. Obrigada! E aí, gostaram?